Talvez eu seja bastante influenciado pela obra do Castaneda. Eu acredito que ao ler a obra do Castaneda é difícil não ser influenciado, né, em maior ou menor grau, de uma maneira que fica escondida ou não, né, sob a superfície ou não. Quando eu falo dessa força, que é essa figurinha que apareceu, ela me apareceu, na época eu tinha um ateliê que era uma bagunça braba e uma falta de dinheiro tremenda, aliás isso não mudou muito, né? E eu tinha só algumas tintas, vermelho, branco e preto. E eu queria muito usar o pictórico e algumas cores de alguma forma. E eu achei uma porta antiga, né, que eu coloquei na frente da minha casa. O ateliê era tudo junto, né, cama, cozinha, era tudo lá. Motel, tudo funcionava lá. E eu coloquei essa porta e eu fiz algumas coisas, e só tinha vermelho, branco e preto. Então eu fiz essa figura pela primeira vez, eu era muito jovem. E no rosto dela, eu pintei toda ela de branco. E ela tem olhos, ela é meio assustadora assim. E eu acordei naquela noite, né, de madrugada, e a primeira coisa que eu vi, né, quando eu abri os olhos na cama, assim, era a porta, como a cena do Monolito em 2001, porque era o mesmo enquadramento, estava com a cama na frente, né, então eu era o astronauta lá se enxergando, né, era um monolito na minha frente, e com aquela cara branca. E aquilo me assustou mesmo, uma coisa idiota, eu sei, mas me assustou. Só que me assustou e eu fiquei olhando para ela naquela semana e ela começou a retornar, e retornava em desenhinhos e retornava assim. Quando eu li Castaneda, foi anos depois, foi a primeira vez que eu tive uma percepção do que aquilo poderia ser. A minha esposa sempre pergunta, tu desenha sempre ela há muitos anos, por que não faz uma história sobre ela? Isso para mim não faz sentido, porque ela não é uma coisa, ela não é um personagem, ela não é alguém para me contar alguma coisa, ela é o que o Castaneda chama de aliado, que é uma força. E tu vai usar ela pro bem ou pro mal. Pro bem, se tu fizer alguma coisa com pureza de coração, que é a questão do coração do guerreiro, né, no Castaneda, é a pureza. Se tu tiver pureza, tu não vai ganhar o jogo, mas tu vai perder o jogo com dignidade. Eu gosto disso muito, adoro essa ideia. Agora, se tu não tiver pureza, tu vai perder o jogo igual e não vai ter dignidade alguma, né? Então esse não é o guerreiro. Então, essa força, ela me ajuda muito. E quando eu comecei Galícia, parece que todas as coisas, toda a energia que ela me coloca como aliada, né, passou a ser bem gasta. E isso transformou a minha vida para muito melhor, tendo mais sentido, tendo mais, né? Então, eu sempre penso nela com muito carinho. Aconteceu uma coisa, eu fiz o Caminho de Santiago, fiz algumas vezes, no ano passado eu fui fazer de novo, e eu e a minha mulher fizemos juntos os primeiros dias antes de se separar, para caminhar separados, e nós estávamos atravessando os bosques antes do rio Arga, logo depois dos Pirineus. A gente tinha subido e descido os Pirineus, e durante dias o rio Arga, ele te acompanha, como ele é tesudo, aquele rio, ele te acompanha por dias, né, do teu lado ali, enquanto peregrino. E a gente entrou numa série de bosques e um dia nós ficamos em uma pequena pousada no meio de um bosque do lado do rio. E eu sonhei com bruxas. É muito Castaneda isso, né? Eu sonhei com bruxas. E eu vinha pensando em bruxas há muito tempo. E eu ouvia o som do rio e o bosque, com nada na volta, em quilômetros, e eu só ficava imaginando essas bruxas. E essas bruxas, de alguma forma, eram ligadas a essa figura. No outro dia, nós chegamos em um lugar e fomos almoçar num restaurante com um monte de peregrinos de todos os lugares, assim, e eu não conseguia deixar de olhar um quadro que tinha em cima da mesa, né? E eram duas bruxas, uma mexendo no caldeirão e outra, aquela bruxa clássica com um nariz, assim, com uma verruga, né? E eu não conseguia parar de olhar isso. E aí me ocorreu uma coisa, quando nós fomos fazer o caminho, é o mau uso da energia. Ela te dá energia, né? E aí tu usa mal. Nós fomos fazer o caminho e eu matei algum trabalho. Eu fiz arranjos para que eu pudesse ir uma semana antes. Só que nessa primeira semana de caminho, eu fiquei preocupado todo o tempo com o trabalho que eu tinha deixado. Estava tudo arranjado, mas eu estava preocupado. E eu atravessei os Pirineus, o que é lindo e inesquecível, atravessar a pé os Pirineus, preocupado. E quando eu olhava aquelas bruxas, elas pareciam me dizer assim, sinto, né, tu tá fazendo o Caminho de Santiago,
Tu está usando a energia, né, que nós estamos te dando, mas tu está usando maior energia, porque tu não fez isso com... Tu está trapaceando. Era mais... Para ti estar aqui, tu tem que estar fazendo o caminho, e tu não está fazendo o caminho, tu está preocupado com outra coisa. E aí, infelizmente, nós teremos que te punir. Né? Então, a primeira semana do caminho, esse último, foi bastante complicado por isso. Porque eu não fui um guerreiro no sentido Castanheira, não havia pureza ali. Eu fiz subterfúgios para fazer algumas coisas. Então, essa figurinha que aparece na Galícia todo tempo, né? Em algumas culturas vão chamar de bruxas, outras de aliados, outras de... Mas ela é uma força da natureza, e ela está aí para não nos ajudar. Ela está aí para e nem nos prejudicar. Basta, como a gente usa ela, né? Então é isso que eu acredito. Eu tento colocar isso ali na história.